Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs, aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estão nos acompanhando por meio das páginas da nossa igreja presbiteriana de Muriaé. Nós louvamos a Deus pela oportunidade boa que Ele nos concede. Esses tempos de pandemia têm sido um momento muito difícil. A igreja, aos domingos, o último domingo, nós tivemos um número expressivo de irmãos pela manhã, à noite, mas durante a semana nós sabemos que muitos irmãos ainda estão com bastante dificuldade. Hoje temos aqui um grupo de irmãos, um grupo menor, mas nós louvamos a Deus pelo fato dos irmãos terem conseguido chegar até aqui e que Deus abençoe em breve, de que mais irmãos e irmãs consigam também estar no templo para nós participarmos juntos das reuniões de oração, dos estudos bíblicos. Nós vamos essa noite continuar o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 13. Eu quero convidar aos que estão presentes para que mantenham as suas Bíblias abertas ou ligadas em Atos, capítulo de número 13. E durante a semana estar convidando para que você possa estar sempre acompanhando a programação de nossa igreja. Domingo pela manhã nós vamos ter a sequência do estudo ministrado pelo presbítero Ronaldo na última semana, último domingo, as características de um líder, estudo maravilhoso. E domingo, 9 horas da manhã, ele vai dar sequência para nós nesse precioso estudo. E você que teve a oportunidade de estar acompanhando, que você aproveite. Se você não teve, só você ir às páginas da igreja e acessar o estudo da escola dominical no último domingo. Capítulo 13, eu quero convidar aos irmãos presentes para ficarmos em pé. E você, na sua casa, que está nos acompanhando, que você também, reverentemente, queira colocar-se em pé. Faremos a leitura dos versículos de número 4 até o versículo de número 12. Eu quero convidar aos presentes e aos que acompanham para nós fazermos a leitura a uma só voz, os versículos de número 4 até o versículo de número 12, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra de Deus: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Nós vamos abaixar as nossas cabeças para nós orarmos. Eu vou pedir ao nosso irmão Hernani que esteja aqui à frente, assumindo o microfone. Nosso irmão presbítero Hernani, que esteja orando, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para nós entendermos a palavra de Deus essa noite. Oremos.
Santo Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, porque Amém, até aqui o Senhor nos Jesus. trouxe. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja aplicando essa Sim, palavra ó em nossos Deus. corações. Fala conosco nessa noite. Amém, Nós te Jesus. pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Sim, Proteja, Deus. seu Pai, nessa pandemia, que o Senhor possa estar zelando e cuidando de Sim, cada um de Deus. nós. Ajuda-nos, Não só Senhor. aqui, mas nos lares, ó Pai, Amém, que Jesus. possamos tomar todos os cuidados. Sim, Nós que meu oramos em Deus. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, que bom. Enquanto nós iniciamos, outros irmãos também chegaram, talvez mais alguns ainda cheguem aqui no templo. Isso é muito bom. Embora o nosso estudo está funcionando em forma de palestra, eu estou ministrando versículo por versículo, mas sempre há oportunidade para que você registre, para que você faça as suas anotações e perguntas. Então, você que está acompanhando pelas redes sociais, você pode anotar as perguntas, mandar nos comentários, se você desejar, ou depois mensagens direto à página da nossa igreja. A palavra de Deus, aqui no versículo de número 4, inicia a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu disse que hoje nós iríamos iniciar uma verdadeira aventura. Nós iríamos andar pelos caminhos que andaram o apóstolo Paulo e alguns companheiros na pregação do Evangelho. Paulo, ele vai fazer cumprir plenamente, através do ministério dele, a palavra do Senhor Jesus, de que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, Paulo vai ser esse instrumento chamado, separado por Deus para essa função que é ministrar aos gentios, ou seja, as outras gentes, os outros povos, aqueles que não eram judeus. Mas, meus irmãos queridos, quando nós estudamos as viagens do apóstolo Paulo, nós nos apercebemos que há muita coisa envolvida aqui. Então, aqueles que são mais de romantizar o texto da Bíblia, por vezes se esquecem de observar as dificuldades que foram impostas àqueles grandes homens. Alguns falam das viagens missionárias e com os olhos brilhando, pensando na aventura que foi aquela viagem, sair de um lugar para o outro, uma cidade para outra, mas está envolvida nessas viagens do apóstolo Paulo uma série de questões que vai mostrar de fato quem é chamado por Deus e vai mostrar a oposição ou dificuldades pelas quais passaram aqueles desbravadores, aqueles grandes homens. E esse texto do versículo de número 4 a 12, eu espero que nós consigamos fazer o estudo de todos esses versículos hoje. Eles vão nos falar sobre os obstáculos para a pregação do Evangelho. Então, não foi tão fácil assim. Dificuldades se apresentaram ao longo do caminho. Quando nós vamos estudar as viagens do apóstolo Paulo, nós precisamos ter em mente que nós estamos tratando de geografia bíblica. E geografia é uma matéria maravilhosa. Eu sei que no currículo escolar, muitos alunos temem a geografia tanto quanto a matemática. É uma pena. Ambas são matérias extraordinárias, matérias excelentes. A geografia bíblica, ela é melhor entendida com o auxílio de alguns livros. De repente, lendo as Escrituras por si só, você não vai conseguir entender muito bem essas viagens que foram realizadas pelo apóstolo Paulo. Embora as nossas Bíblias tenham, ao término dela, mapas. Se você for olhar a sua Bíblia, no final da sua Bíblia tem mapa número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, e por aí vai. Conforme for a Bíblia, tem um número grande de mapas. E se a Bíblia for uma Bíblia mais simples, vai ter os mapas principais para nós tomarmos ciência exatamente de onde aconteceu a história bíblica. Mas eu gostaria de mostrar aqui esse livro, que era da antiga editora Juerp, Geografia Bíblica.
é do autor Oswaldo Roniz. Esse é um livro simples, mas excelente. Eu lembro que eu estudei esse livro ainda em Belo Horizonte, eu e Eliane, quando nós fazíamos o Seminário Batista, quando nós pertencíamos à denominação batista, fazíamos Seminário Batista em Belo Horizonte, estudamos esse livro. E um outro livro também de geografia bíblica, me foge agora o nome do livro, mas o autor muito conceituado também no meio batista, o pastor Enéas Tonini. Acho que Geografia Bíblica, acho que o nome é simplesmente Geografia das Terras Santas ou Geografia Bíblica, pastor Enéas Tonini. Então são livros excelentes, livros de uma clareza formidável. É claro que também no meio presbiteriano nós temos livros excelentes. Eu cito esses que foram do início da minha caminhada, quando estava iniciando o seminário, já há muitos anos atrás, e como foram proveitosos. Eu guardo esses livros até hoje. Eles são muito claros, muito elucidativos, apresentam a geografia bíblica de uma forma simples, clara, ajudando até mesmo a você aprender a fazer o mapa. Então, eu que tenho dificuldade para desenhar, né, eu tenho condições mais ou menos de fazer um mapa. Você visualiza a terra. A história bíblica ela vai acontecer no continente asiático. Então, não é no continente americano, né, irmãos? Nem era conhecido naqueles tempos, né? É no continente asiático que vai acontecer a história bíblica. E o grande mar do continente asiático é o mar Mediterrâneo, chamado de Mar Grande. Então você aprende a fazer ali o litoral e no meio aquele mar ali que é o Mar Grande, e tudo acontece à direita, ao leste, ao oriente do mar Mediterrâneo, onde acontece a história bíblica, na região chamada da Mesopotâmia, ali aquela região da Síria, a região de Israel, o Egito ali mais para o sul, né? E por aí vai. Então eu aconselho você, que tem vontade de entender um pouco melhor a história das viagens do apóstolo Paulo, você olha os mapinhas da sua Bíblia, aproveita melhor a sua Bíblia. Então você tem na sua Bíblia o texto bíblico, né, o texto sagrado, e você tem os mapas que foram colocados pelos editores. Cada Bíblia tem um número de mapas que foi propostas para ela, e você vai perceber que o seu conhecimento das Escrituras vai ficar muito mais facilitado. Você vai estar vendo aonde aconteceu a história. Então presta atenção. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Eu gostaria de convidar você à leitura de alguns textos da Bíblia. Então eu sempre peço muita paciência, nós não vamos correr com os nossos estudos. Dá uma olhadinha no capítulo 14, Atos dos Apóstolos, nosso texto base, capítulo 14, versículo 25, pode abrir também no capítulo 16, versículo 11, e também no capítulo 18, versículo 18. Capítulo 14, versículo 25, capítulo 16, versículo 11, capítulo 18, versículo 18. Presta atenção. No capítulo 14 de Atos, o versículo 25, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Guarda esse nome. Primeiro nome, Seleucia. Segundo nome, Atália. Agora, olha o capítulo 16, o versículo de número 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Tendo, pois, navegado de Troade. Guarda esse nome aí, Troade. E o capítulo 18, o versículo de número 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter rapado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Cencreia. Então, Cencreia, Troade,
Atália, Seleucia. O que essas cidades têm em comum? Eram cidades portuárias. Então eram cidades em que ficava um porto. Eram cidades em que dali partiam as navegações. Os navios partiam para diversos lugares e partiam por meio dessas cidades. O que é importante nisso? O registro dessas cidades. Aqui fala que desceram a Seleucia. Mas o que eles fizeram em Seleucia? Eles pregaram o evangelho em Seleucia? Houve alguma oposição em Seleucia? Troade, Sencreia, essas cidades que são citadas, qual a importância dessas cidades? Algumas semanas atrás, eu, mas o presbítero Hernani e o presbítero João Assis, fizemos visita a um irmão muito querido. E esse irmão nos contava um pouco da história da sua vida. E ele nos contou das suas viagens. Ele teve uma oportunidade, ele se desafiou na juventude e conheceu diversos lugares do mundo. E nos contou a sua história. Nós ficamos ali mais de hora ouvindo, encantados, as histórias que nos foram passadas, as experiências que aquele irmão teve naqueles lugares. Ao término, ele fez algo. Ele deu uma saída e voltou com os passaportes, com os vistos, comprovando a viagem. Ele contou a história e nos mostrou a veracidade da história. Por que Lucas registra Seleucia? Por que ele registra Atália? Por que ele registra Troade? Por que ele registra Sencreia? Meus irmãos, é para ficar bem firmado em nossas mentes que realmente ele estava envolvido nessas viagens. Eles foram para esses lugares. Eles partiram de portos em lugares estratégicos para conseguir atingir as cidades aonde eles foram pregar o evangelho. É a veracidade do fato. Eles estiveram nas cidades e eles passaram pelos portos. Os portos que permitiram a eles fazer essas navegações e atingir os lugares para onde o Espírito Santo os havia conduzido. Então, quando alguém te conta uma história, dá a prova da história, está ali firmada a veracidade do fato. Então, Lucas, ele se preocupa de mostrar o ponto de partida e o ponto de chegada. Lucas se preocupa o tempo inteiro em registrar isso. Ele registra na sua história do livro de Atos. Então, alguns registros, eles devem ficar muito bem gravados em nossa mente. Eles são importantes, porque eles confirmam o fato. Realmente eles empreenderam essas viagens e eles estiveram nas cidades portuárias, as cidades mais importantes daqueles dias, que permitiram a eles a navegação para os lugares aonde o Espírito Santo os havia de conduzir. Dali, Seleucia, então, era uma cidade portuária, ficava a 25 quilômetros de Antioquia. Seleucia e Antioquia fazem parte da Síria, faziam. Hoje faz parte da Turquia, faziam parte da Síria. Então, Antioquia era a cidade onde estava a igreja, Antioquia da Síria. A 25 quilômetros estava Seleucia, que era o porto que servia a cidade de Antioquia. E dali eles partiram. Eles partiram para onde? Eles partiram para Chipre. Dali navegaram, de Seleucia navegaram. Era a cidade portuária. Dali eles adentraram ao mar, né? Navegaram para Chipre. Chipre era a terceira maior ilha do Mediterrâneo. Chipre fica ao sul da Turquia. Se você for pegar o mapa e for olhar o mapa da Ásia, você vai observar que do lado oeste, do litoral do Mediterrâneo, você vai achar a ilha de Chipre, ao sul da Turquia. A Turquia está acima ao norte, Chipre está ao sul. Então você vai ver ali Chipre. Chipre era a terceira maior ilha. Chipre era também chamada de Macária ou Macaria. Pronúncia às vezes é complicada.
Mas isso vem de uma palavra que nós já conversamos aqui na igreja, Makarios. Vocês lembram quando nós estudamos as bem-aventuranças? A palavra bem-aventurado era a palavra grega Makarios. O que significava esse Makarios? Era uma palavra para especificar uma felicidade diferente da felicidade dos homens. Era a felicidade atribuída aos deuses. Então, Makarios era a felicidade que só os deuses tinham. Essa ilha também era chamada de Macária, a ilha feliz. Por que essa ilha era chamada de Macária? Porque essa ilha era chamada de ilha feliz. A ilha, ela tinha um clima considerado perfeito o ano inteiro. Então, ali naquela ilha, havia uma variedade muito grande de produtos. E se dizia que era possível você viver em Chipre plenamente feliz, sem necessidade de coisa alguma de fora. E também, um elemento negativo da ilha, que também era considerado um motivo de felicidade, e nós temos que falar aqui, porque temos que registrar o fato histórico, né? Como era uma ilha pagã, como a religião era a religião pagã, havia o entendimento do envolvimento com os deuses por meio das sacerdotisas cultuais, que eram as prostitutas. Então, ali era lugar de prostituição, considerado por muitos pagãos o lugar de felicidade, porque com a união com as prostitutas cultuais, eles estavam se unindo aos seus deuses, aqueles que eram os portadores do Macários, da verdadeira felicidade. Mas eu vou preferir ficar com a ideia de que o clima era tão perfeito e havia ali produtos suficientes e variados que poderiam satisfazer uma pessoa para que ela vivesse naquela ilha sem ter necessidade de sair dali para coisa alguma. Mas, irmãos, saíram de Antioquia da Síria, foram para o porto de Seleucia, e de Seleucia partiram para Chipre. Por que Chipre? Por que tomar a direção de Chipre? Nós precisamos fazer algumas considerações para entendermos o porquê dessa escolha. Não há como nós dissociarmos a escolha do homem da ação divina. Nós entendemos que há também alguma coisa da escolha do homem. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Atos, no versículo 36. Atos, capítulo 4, versículo 36. Vamos pensar em alguns motivos para que Chipre fosse o primeiro ponto de parada de Barnabé e Saulo naquela viagem, primeira viagem missionária. Atos 4:36 é um texto que todos nós já lemos em estudos anteriores. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Era a terra natal de Barnabé. Será, querido irmão Hernani, você tem dúvidas de que não teria um dedinho do Barnabé nessa história, não? Vão primeiro em casa, vão primeiro lá para os parentes, né, Denis? Então, primeiro para os parentes, seguindo até o princípio das Escrituras. Primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, primeiro para os de casa. Então, Barnabé, ele se sente impulsionado a iniciar essa viagem, a começar na sua própria terra. E isso, irmãos, deve mexer conosco, no sentido de que nós devemos estar preocupados em anunciar o Evangelho para a nossa casa, anunciar o Evangelho para a nossa família, anunciar o Evangelho para os nossos amigos. Como empreender um trabalho missionário, como empreender a proposta de falar para pessoas que nós não conhecemos, se nós não falamos nem para os de casa? Teoricamente é mais fácil falar para os de casa, para aqueles que nós conhecemos, apesar das dificuldades. É mais fácil tratar com aquele que eu conheço,
porque eu também sei os seus pontos fracos e poderei saber usar de forma sábia para a glória do Evangelho. Então, um dos motivos poderia ser esse, que sendo um homem tão generoso como era Barnabé, tão piedoso como era Barnabé, o filho da exortação, o filho da consolação, que ele desejasse começar em sua própria terra. Qual seria o segundo motivo para que eles escolhessem a ilha de Chipre? Porque de Antioquia, da Síria, para Chipre, a distância era relativamente curta. Era na casa de uns 160, 180 quilômetros, seriam uns 2 dias de navegação. Então, antes de você empreender uma viagem muito longa, você vai empreender uma viagem mais próximo de onde você está. Então, seria uma questão estratégica, uma questão de logística. Então, vamos sair de um local para um lugar conhecido. E ainda mais que esse local está muito próximo de nós. Então, se você for olhar lá no mapa, a cidade, lá o porto de Seleucia, e para a ilha de Chipre, vai dar uns 2 dias de navegação, 160, 180 quilômetros. E as Escrituras, então, nos mostram que talvez seria essa a possibilidade. Uma outra possibilidade vai estar no versículo seguinte, que nós vamos falar. É que havia ali uma grande quantidade de judeus. E Barnabé e Saulo eram judeus. E uma prática comum deles, como pregadores, era começar com os judeus. E por fim, nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Paulo e Barnabé e João Marcos e a equipe que com eles estavam, nós não sabemos quantos eram, na verdade, não eram os primeiros crentes que chegaram ali em Chipre. Eles não eram os primeiros crentes. Eles não chegaram levando a novidade do Evangelho. O Evangelho já tinha chegado antes deles ali. Como que nós provamos isso? O capítulo 11 de Atos, que nós já lemos também. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 11. E você vai perceber que aqueles judeus se converteram lá em Jerusalém, os judeus helenistas que saíram de sua terra, foram para Jerusalém no dia do Pentecostes, foram visitados com o Espírito Santo, foram rendidos a Cristo. Depois da perseguição promovida por causa da proclamação do Evangelho por meio de Estevão, eles foram se espalhando e pregando o Evangelho. Olha o que diz o capítulo 11 de Atos, o versículo 19. Então, os que foram dispersos, os que foram espalhados por causa da perseguição, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até onde? A Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, não foram só para Chipre, eles foram também para outros lugares. Antes de Paulo e Barnabé chegarem a Chipre, já havia um grupo de crentes que estavam ali pregando o Evangelho. Embora, você voltando novamente aqui para o capítulo 11, a parte final diz, não anunciando a palavra, senão somente aos judeus. Esses irmãos judeus convertidos a Cristo, eles saíram por causa da perseguição, pregaram o Evangelho na Fenícia, pregaram o Evangelho em Chipre, pregaram o Evangelho em Antioquia, mas eles pregavam somente aos judeus. Eles não pregavam aos gentios. Nesse ponto nós vamos ver que a primeira viagem missionária, ela vai ser um marco na ilha de Chipre, porque haviam crentes ali, mas esses crentes pregavam somente para judeus, porque eles também eram judeus que haviam sido rendidos a Cristo. A ilha de Chipre, ela era muito famosa pelas suas minas de cobre, pela sua indústria naval, ou seja, foi uma região muito própria para começar a pregação do Evangelho. Aqui diz as Escrituras do versículo 4, versículo 5, chegados a Salamina, Salamina vai ser a cidade portuária na costa leste da ilha de Chipre. Ou seja, você vai olhar no mapa, a ilha está assim, imagina a ilha, uma ilha mais ou menos arredondada. Do lado direito, onde você está olhando, ali na costa leste, o lado direito, costa leste é o lado oriental,
Ali era o Porto Oriental, era a cidade mais importante da ilha, a cidade de Salamina. Ali naquela cidade comerciavam ali os moradores da Cilícia, da Fenícia, da Síria, do Egito. O que eles comerciavam ali? Eles comerciavam azeite de oliva, eles comerciavam vinho, eles comerciavam grãos. E o texto ainda fala anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Presta atenção, nas sinagogas, ou seja, havia um grande ajuntamento de judeus naquela cidade, porque as sinagogas elas eram limitadas a uma certa quantidade de participantes. Então a expressão no plural ela é muito significativa para nós, porque nos mostra que a cidade aqui portuária de Salamina, essa cidade abrigava um grande número de judeus. Eu acabei de falar, quando citei aqui o versículo, os motivos pelos quais haviam escolhido Chipre, é que em Chipre havia uma grande comunidade de judeus. Essa comunidade estava de forma expressiva na principal cidade, a cidade portuária ali de Salamina. Então, uma importante cidade com a presença expressiva de judeus. As Escrituras dizem, tinham também João como auxiliar. Nós já estudamos sobre João, não estudamos? Sobre João Marcos, que ele era primo de Barnabé. Então já fizemos o estudo acerca de João. Chama atenção aqui a palavra auxiliar. A ideia é de um servo que está subordinado a uma autoridade. Então a palavra grega aqui para auxiliar é a ideia de um servo que está subordinado a uma autoridade. Para ficar bem claro aqui o seguinte, nessa viagem missionária, os cabeças são Barnabé e Saulo. João Marcos não é cabeça dessa viagem. Ele não faz parte nem do grupo sobre o qual foi feita a imposição de mãos, que foi separado pelo Espírito Santo. Ele foi levado por Barnabé para fazer parte dessa viagem missionária. Não há dúvida de que ele fosse alguém piedoso, alguém convertido a Cristo. Mas ele está aqui como auxiliar daqueles dois homens. Paulo, nessa ocasião, deve ter por volta de 42 anos de idade. Entre 42 a 45 anos de idade. Então, João Marcos é um jovem que está ali auxiliando. Ele não é o cabeça dessa missão. Ele não é o cabeça dessa viagem missionária. Então, o texto deixa isso muito claro para a gente. No versículo de número 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Aqui nós temos muitas coisas. Então, atravessado toda a ilha. Meus irmãos, os estudiosos das Escrituras não têm dúvidas que a palavra toda aqui, ela traz a ideia de que eles saíram de Salamina e não foram direto para Pafos, não. Eles foram de aldeia em aldeia, cidade em cidade, onde tinha comunidade judaica, eles foram até chegar na outra extremidade. Eles vão chegar na outra extremidade, lá na outra cidade portuária importante, onde vai ficar ali o representante romano, que vai ser a cidade de Pafos. 150 quilômetros a oeste da cidade de Salamina. Então vamos pensar no mapinha de novo? Na ponta aqui do lado direito, a Salamina. Lá na outra ponta, do lado esquerdo, vai estar a cidade de Pafos. Então, atravessaram toda a ilha. É inadmissível nós pensarmos que eles pararam em Salamina e saltaram a ilha inteira, e foram direto aonde estava alguém importante para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho deve ser pregado a todos os povos, independente da condição social. Eles não saíram dali e foram para Pafos, para pregar em Pafos, porque ali estava o representante romano na ilha de Chipre. Eles foram por toda a ilha pregando o Evangelho. Então, o entendimento geral
daqueles que são estudiosos do texto bíblico, é que a expressão aqui, atravessado toda a ilha, que na língua grega é uma palavra só. Essa palavra, ela traz a ideia de progressividade. Ela não permite a ideia de que eles saíram de Salamina e foram parar lá em Pafos. A ideia de que foi progressivo, eles foram passando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, até que eles chegassem a Pafos. Pafos vai ser ali a cidade onde vai estar o representante romano, uma cidade que tem templos à deusa Vênus ou Afrodite. É a mesma deusa, né? Uma é considerada do lado dos romanos e a outra considerada na mitologia do lado dos gregos. Então, a mesma deusa, nomes diferentes para a mesma ideia, para o mesmo personagem da mitologia, a ideia de uma deusa da beleza, uma deusa da sensualidade, uma deusa do erotismo. Então, as sacerdotisas dessa deusa, elas eram prostitutas. É nessa cidade que Barnabé, Paulo e João Marcos vão cair. Uma cidade que impera trevas. Ali a luz do Evangelho vai chegar e vai brilhar poderosamente. E não é bonito isso, irmãos? Não é esse o poder do Evangelho? Arrancar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Então, Pafos era uma cidade em que imperavam as trevas da idolatria ao sexo, as trevas da idolatria. E nessa cidade havia ali um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Bar-Jesus. Com certeza você, quando lê a Bíblia, você de vez em quando percebe algumas partículas, né, algumas iniciais de nomes, fica na sua mente. Bar, peraí, Bar, eu já vi esse nome em algum lugar, não vi? Vocês já viram esse nome em algum lugar, eu tenho certeza. E se porventura aqueles que estão nas redes sociais estiverem lembrando, pode colocar no comentário, antes de eu fazer a citação aqui. Mas eu vou convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, versículo 17. Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou, Jesus está falando com Pedro, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Nós já vimos que esse Bar-Jonas era o quê? Filho de Jonas, ou filho de João. Bar é uma partícula hebraica que significa filho. Então, Bar-Jesus, filho de Jesus. Mas, irmãos, esse Bar-Jesus, ele é uma contradição, porque esse que deveria ser um filho de Jesus, esse que tem um nome tão significativo, ele é mágico e é falso profeta. O que as Escrituras falavam acerca disso? Ele é um judeu, ele deveria conhecer as Escrituras. Vamos abrir as Escrituras de Deuteronômio, capítulo 18. E depois Jeremias, capítulo 14. Em Deuteronômio, capítulo 18, os versículos de número 9 até o de número 12. Esse Bar-Jesus, esse filho de Jesus, ele é uma contradição. Ele vai contra o significado do seu nome. Diz assim, Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti
quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Agora Jeremias, capítulo 14, os versículos de número 14 a 16. Jeremias, profeta Jeremias 14 a 16. Jeremias, capítulo 14, os versículos 14 até 16, diz assim: Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu íntimo, são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Só até aqui. Então, esse judeu, ele é mágico, ele é falso profeta, ele não foi mandado para pregar o evangelho na ilha de Chipre, ele não foi mandado para pregar o evangelho na cidade terrível de Pafos, ele não foi mandado para pregar o evangelho para o procônsul daquela cidade. Ele é uma contradição, ele como judeu, ele é decadente na sua própria religião. E não é triste, meus irmãos, quando o crente é uma contradição? O crente que deveria ser Bar Jesus, filho de Jesus, não tem comportamento. Quando o crente não tem bom testemunho. Quando alguém diz assim, eu tenho até vontade na sua igreja, mas lá tem um Bar Jesus, tem um filho de Jesus lá que, não desce, não bate comigo. Esse crente é uma contradição, esse crente é uma vergonha. Então esse Bar Jesus, ele era uma contradição, ele era uma vergonha para o seu próprio povo. E a história dele nos faz lembrar também uma outra história no livro de Atos. Nós já estudamos um outro cidadão mágico no livro de Atos, capítulo 8 de Atos. O versículo 9 em diante, o título está aqui, Simão o Mágico. Ora, versículo 9, Atos 8, versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Irmãos, percebem a importância de nós fazermos esse estudo, a maneira como estamos fazendo? Daqui um pouco demorado, versículo por versículo, você vai lembrando, a sua memória vai sendo avivada. A gente vai lendo que de repente, eu já li a história de um outro mágico, de um outro enganador, nesse mesmo livro. Então esse Bar Jesus, ele é uma contradição, ele é uma vergonha. A lição que nós tiramos aqui para a nossa vida é que como filhos de Jesus, como Bar Jesus, como filhos de Jesus, nós precisamos cuidar bem do nosso testemunho. Nós precisamos cuidar de ser obedientes às Escrituras. Ninguém poderá apontar para nós, está vendo lá, não segue a Escritura. Prega uma coisa, mas está vivendo outra totalmente diferente. Se alguém lê a Escritura e tiver isso contra mim e contra você, nós somos como aquele Bar Jesus. Nós somos um falso profeta, nós somos um mágico, nós somos um enganador. Mas olhando esse texto, ainda, aqui fala... havendo atravessado Pafos, encontraram certo judeu, mágico, Bar Jesus, o qual, versículo 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não temos noção de como cada palavra das Escrituras Sagradas são de suma importância para a autenticidade
de que a Bíblia é a palavra de Deus e não palavra de homens. Essa palavra procônsul, ela é muito importante. Você sabe por quê? Porque o século XIX foi marcado principalmente pela crítica de muitos estudiosos ao texto bíblico. Então, alguns estudiosos questionaram esse escrito de Lucas, dizendo que Lucas havia cometido um erro ao falar que Chipre tinha um procônsul. Haviam dois tipos de províncias. Havia a província imperial e a província senatorial. A província imperial era aquela província em que o imperador indicava um procurador, como era na Judéia e em muitos outros lugares. E a província senatorial era aquela que o Senado indicava um representante. Na província imperial, nós vamos encontrar ali procuradores e outros títulos. Na província senatorial, nós vamos encontrar os procônsules, ou procônsul aqui no caso. Então, muitos começaram a questionar no século XIX, estudiosos começaram a questionar esse texto. A Bíblia está cheia de erros, porque a Bíblia fala que Chipre era uma província senatorial, porque o autor lá, que eles falam que é sagrado, Lucas, ele escreveu o procônsul Sérgio Paulo, mas ali era uma província imperial, porque no ano 27 a.C., ela foi feita província imperial. A arqueologia, ela fez descoberta de documentos fantásticos sobre aqueles tempos, e foi descoberto que a ilha de Chipre, 5 anos depois de ter sido feita província imperial, ela foi entregue pelo imperador ao Senado, e tornou-se província senatorial. No ano 22 a.C., ela foi feita província senatorial romana. Ou seja, o comandante daquela província, o representante romano, não era procurador, era um procônsul mesmo. E isso nos enche de orgulho, porque nós temos um livro que é a verdade de Deus. Não é a Bíblia, ela comprova a história da humanidade. Não é a história que comprova a Bíblia, é a Bíblia que comprova a história. E isso é maravilhoso. A história se equivoca, a Bíblia não se equivoca nunca. E quando a história aponta nas Escrituras, essa palavra está errada, pode pesquisar um pouquinho mais e vai descobrir a verdade. Então a arqueologia descobriu que no ano 22, 5 anos após Chipre, que tinha sido feita província imperial, ela foi passada para o Senado e tornou-se província senatorial. Lucas está certo, quem havia ali era um procônsul. Então, o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. Mas peraí, gente, como que esse camarada é um sujeito inteligente? O texto fala aqui, falando do Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Então, esse Bar Jesus, ele prestava serviços para Sérgio Paulo. Que serviço você acha que ele prestava? De magia. Ele era mago. Era muito comum naqueles tempos os homens poderem, e até hoje, nós sabemos que alguns homens do poder têm os seus magos, os seus gurus, para fazer prognósticos, para poder prever o futuro. Tem o misticismo, é a falta de Deus. Então, mesmo um homem inteligente como Sérgio Paulo, ele tinha a seu serviço magos. Quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, a Babilônia não tinha lá o conjunto dos magos. Daniel não era o chefe dos magos da Babilônia. A ideia do mago é a ideia de um mágico, é a ideia de um feiticeiro, é a ideia de um sábio, de um astrólogo, de um astrônomo, de um conselheiro, de um político bem experimentado. Então, essa palavra mago, ela é muito vasta, não fugindo que muitas vezes está ligada à ideia da divindade. No caso de Daniel, que melhor mago? Aquele que serve ao Deus verdadeiro, ao único e soberano Deus. Tanto que na história de Daniel aconteceram situações em que os magos foram envergonhados, porque eles serviam aos seus deuses, mas Daniel não foi envergonhado, ele era chamado de mago. Devemos entender ali sábio, conselheiro. Ele não foi envergonhado, porque o seu Deus é o Deus verdadeiro. Então, mesmo um homem inteligente como Sérgio Paulo, ele era um homem da sua própria época, irmãos.
Como é que a Bíblia fala, né Hernani, né Cida, né, meu querido irmão César, como é que a Bíblia fala, homem inteligente, ele tinha lá um mago que prestava serviço para ele, eram tempos de muito misticismo, e Sérgio Paulo era um homem da sua própria época, eles confiavam em tudo aquilo, mas o texto nos mostra algo maravilhoso, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, ou seja, aquele Bar Jesus não estava mais trazendo convicção para Sérgio Paulo, ele já começava a ter dúvidas do ensino do Bar Jesus, ele não estava satisfeito com aquele ensino, por quê? Meus irmãos, os crentes já haviam chegado na ilha de Chipre, o evangelho já havia chegado na ilha de Chipre, com certeza muitas coisas aconteceram na ilha de Chipre, pessoas foram rendidas a Cristo ali naquela ilha, e com certeza Sérgio Paulo, o representante romano de toda aquela ilha, ele está a par do que está acontecendo debaixo do seu comando, e interessa a ele as notícias referentes ao evangelho que esses missionários chegam na ilha pregando, porque não é um evangelho estranho, ele já havia ouvido alguma coisa, porque os crentes já estavam ali, embora pregando para judeus. No versículo 8, opunha-se-lhes Elimas, o mágico, aqui é a interpretação do nome Bar Jesus, né? Então, Elimas, o mágico, assim se interpreta o seu nome. Na língua árabe, possivelmente, Elimas significa hábil. Hábil para quê? Para desviar Sérgio Paulo dos caminhos de Deus. E todo aquele que serve a Satanás é um Elimas, é um hábil, para desviar alguém da mensagem do Evangelho. Você prega o Evangelho e alguém se opõe para que aquela pessoa não aceite a palavra que está sendo pregada a ela. Todavia Saulo, também chamado Paulo, Saulo também chamado Paulo. Ô Denis, história que a Bíblia parece que complica, não tem? Né, dona Maria Helena? Parece que a Bíblia complica. Saulo chamado Paulo, ou Saulo ou Paulo, né? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. João, capítulo 1, versículo 42. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, ao versículo 42, João 1, 42, e o levou a Jesus. Então André levou Simão a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Antes de explicar isso, vamos olhar o capítulo 20 também, do Evangelho de João. O capítulo 20, o versículo 24. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, peraí, é Cefas ou é Pedro? É Tomé ou é Dídimo? É Saulo ou é Paulo? Meus irmãos, era muito comum naqueles dias ter dois nomes. O nome judeu, no qual a pessoa era reconhecida no seu círculo, de amigos, de familiares da sua cidade, e um nome grego ou um nome romano, no qual ele era conhecido em todo o império. Algumas vezes o nome era apenas tradução, no caso, por exemplo, de Cefas e Pedro, então um nome é a tradução grega do nome hebraico. No caso de Tomé e Dídimo, um nome é a tradução grega do outro nome que é hebraico. No caso de Saulo e Paulo, possivelmente tem a ver com o som. Então, os nomes com som muito parecido. Então, Saulo e Paulo. Então, a ideia é muito parecida. Então, os nomes, às vezes, eles eram traduzidos para outra língua, ou então, de acordo com o som. Então, Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, diz, primeira coisa aqui, irmãos, Paulo está pregando o evangelho para quem? Ele está pregando o evangelho para o Bar Jesus, o Elimas ali, ou ele está pregando o evangelho para o Sérgio Paulo? Para o Sérgio Paulo, né? Mas ele tem que ministrar primeiro para esse Bar Jesus. Porque esse Bar Jesus está se opondo. Esse Bar Jesus está criando dificuldades.
Então ele tem que ministrar primeiro esse Bar Jesus. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Por que todo engano e malícia? Como é que pode alguém chamar-se filho de Jesus e se opor a alguém, ser rendido ao mesmo Jesus? Então, cheio de engano, cheio de malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Nós temos aqui, meus irmãos, uma batalha espiritual. Aquele que vai pregar o Evangelho e vai firmado só no intelecto, muito cuidado, poderá se dar muito mal. Foi pregar para Sérgio Paulo, que era homem inteligente, mas opunha-se a ele Elimas, esse homem que era extremamente hábil. Com a sua habilidade, ele criou embaraços que a Bíblia não diz, mas que estavam dificultando Elimas de receber a mensagem anunciada por Paulo. Antes de Paulo pregar para Sérgio Paulo, Paulo tem que primeiro repreender esse Elimas. Então não adianta ter só conhecimento intelectual. Quando você prega o Evangelho, meu irmão, você está na batalha espiritual. Não é batalha intelectual, não. Nessa hora não adianta saber grego, saber hebraico, saber teologia. Tem que estar cheio do poder de Deus e de autoridade para confrontar o pecado, para confrontar a mentira, para confrontar o engano. Então, aquele que se propõe a pregar o Evangelho, prepare-se para uma batalha espiritual. Não pense que vai ser fácil. Eu vou chegar perto do doutor e eu vou usar os meus conhecimentos de teologia, de grego, de hebraico, e eu vou... Paulo não conseguiu nem se aproximar o suficiente de Sérgio Paulo. Primeiro ele tem que ministrar para esse Bar Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Não vá pregar o Evangelho para quem quer que seja, firmado na sua intelectualidade. Não vá firmado em alguns textos que você decorou da Bíblia, não. E alguns textos teológicos que você sabe de cor, não. Porque o diabo sabe disso muito bem e melhor do que eu e você. E vai se opor para que a palavra não seja pregada. Você tem que deter o conhecimento, mas você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, fitando os olhos, repreendeu, mostrou que ele não tinha nada de filho de Jesus. E então a Bíblia fala que impôs sobre ele um castigo. No versículo 11. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás... Que castigo apropriado? Esse castigo, diácono Rui, tem tudo a ver. Que castigo apropriado? O que Bar Jesus estava fazendo com Sérgio Paulo? Ele não estava mantendo Sérgio Paulo nas trevas, para que ele não pudesse ver a luz do Evangelho? O castigo foi proporcional ao pecado que ele cometia. Ele foi lançado em densas trevas também. Aquele que impede o outro de ver a luz do Evangelho, agora ele está em trevas, e ele anda, roda, procurando alguém que o guiasse. O castigo é sempre proporcional ao pecado cometido. Mas ainda chama atenção mais alguma coisa, o versículo 11, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol, por algum tempo. Isso fala de quê? Da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus. Deus não tem prazer nem na morte do perverso. Todos terão oportunidade. Se ele converteu, eu não sei. Foi apenas por um tempo, para que depois ele refletisse sobre as suas ações. E se houve conversão, a Bíblia não registra, e também não é do nosso interesse esse tema, porque não é a proposta que nós temos aqui nesse capítulo. Mas aqui fala da misericórdia de Deus, da longanimidade, da oportunidade que Deus concede. No versículo 12, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado. Ele creu com o quê? Com o milagre acontecido. É o que está escrito aí? Ele creu maravilhado com o milagre acontecido. Creu com a doutrina do Senhor. O milagre foi um elemento motivador. Milagre não converte ninguém. Quantas pessoas foram curadas de câncer? Quantas pessoas foram curadas das doenças mais diversas? Quantas pessoas estavam mortas e voltaram a viver? E continuaram ímpias.
continuaram nos seus pecados, voltaram-se novamente para as trevas onde estavam antes. Milagre não converte ninguém, só a palavra de Deus tem o poder de converter o coração humano. Então o texto fala que ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. O milagre foi para afastar o empecilho, foi afastado o empecilho. Agora Paulo pode fazer o quê? Pregar a palavra para Sérgio Paulo, que é homem o quê? Inteligente. Mas agora não tem nada que impeça para que ele veja. Trevas eram colocadas diante dele, aquele homem inteligente não conseguia ver além das trevas, mas agora as trevas foram tiradas. Aquele que colocava os outros em trevas, estava em trevas, rodando de um lado para o outro, precisando que alguém o guiasse. E agora Paulo pode falar abertamente a verdade do Evangelho para o procônsul Sérgio Paulo. O versículo 13, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Meus irmãos, Perge da Panfilha, eles vão sair dali, agora eles estão em Pafos. Imagina aquela ilha que eu falei com vocês, lá na extrema esquerda daquela ilha, e dali eles vão para o norte, para a Turquia, na região chamada região da Panfilha, e Perge vai ser a capital dessa região. Mas nós não vamos falar de Perge hoje, não por causa do horário, porque nessa ocasião não aconteceu nada em Perge. Nada de importante acerca da pregação do Evangelho. Vai acontecer na volta. Nós vamos estudar a viagem por inteiro. No retorno, quando eles passarem Perge, aí sim vai acontecer alguma coisa. Nesse momento a palavra não é pregada. Por que a palavra não é pregada ali? Ali acontece um problema. Dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Talvez essa atitude de João Marcos tenha gerado dificuldades para que eles chegassem em Perge com disposição para pregar ali. Dali eles saíram e seguiram a missão deles avante e vão retornar por esse mesmo caminho. Mas João Marcos desistiu. Por que João Marcos desistiu, meus irmãos? São muitas as possibilidades de João Marcos ter desistido. A primeira delas, medo. A região da Panfilha era uma região de muitos salteadores. Por trás da cidade de Perge havia uma cordilheira de montes, Montes Tauros. Ali ficavam muitos salteadores. Era região de muito assalto, de morte. Então era região extremamente perigosa. Talvez, a Bíblia não fala, a Bíblia fala que ele rachou fora. Ele não quis acompanhar o restante da viagem, ele voltou. Talvez porque ele estivesse com medo. E é natural que ele tivesse com medo. Ele não foi chamado para aquela missão pelo Espírito Santo. Quem foi chamado foi Saulo, Barnabé e Saulo que foram chamados para aquela missão. Ele estava acompanhando como auxiliar. Talvez não estivesse preparado o suficiente para encarar aquela missão. É o que nós falamos semana passada. Era necessário que ele fosse alguém experimentado. Talvez ele fosse alguém muito piedoso. E talvez tivesse até concordância da igreja. A igreja olhou, ele é jovem, ele é piedoso, ele é crente. Nós concordamos que ele vá. Mas não é experimentado. E se não é experimentado, na hora que vierem as dificuldades, vaza fora. Vai fugir, vai correr. Ele não está pronto. Os 3 pilares. Tem que ser experimentado, tem que ser consagrado e tem que haver concordância da igreja. Com certeza ele tinha as duas, eu não tenho dúvida que ele era piedoso e não tenho dúvida que a igreja concordou, ele é piedoso, é crente. Mas não era experimentado o suficiente, ele é muito jovem. Então talvez o medo fez com que ele fugisse. Talvez estivesse um pouco ressentido. A viagem começa com Barnabé e Saulo. E dali para frente a viagem vai ser Paulo e Barnabé. Dali para frente é Paulo e Barnabé. Talvez ele ficou um pouco ressentido. O irmão dele era o líder da missão. E durante a viagem, Paulo vai se destacar.
Inclusive nesse encontro na ilha de Pafos com esse procônsul Sérgio Paulo, Saulo dali já sai com o nome de Paulo. O que a gente pode entender disso aí, meus irmãos, é que agora está evidente para Paulo o chamado de Deus para a sua vida, o chamado dele para os gentios, e não para os judeus. Ele foi chamado para pregar para os gentios. Agora Paulo, de fato, ele coloca a mão no arado, e quem coloca a mão no arado não tem mais como olhar para trás. É por isso que ele vai ficar bravo com João Marcos desistir. Colocou a mão no arado, tem que seguir avante. Então esse texto é um marco para nós. Porque com Sérgio Paulo, Saulo entendeu que ele foi chamado para ser Paulo, para poder estar entre os romanos, entre os gregos, entre os estrangeiros, e fazer cumprir a palavra que Deus tinha para a vida dele. Ou talvez simplesmente porque João Marcos era tão jovem, que estava com saudade de casa. Então quem é jovem demais e vai para o campo de missões, pode acontecer de sentir saudades e desejar voltar para casa. Mas eu quero encerrar aqui. Já fomos muito além do que nós esperávamos, né? Mas nós falamos que o tema são obstáculos à pregação do Evangelho. E falamos todos esses versículos. Quais são os obstáculos que nós percebemos aqui? Você que está nos acompanhando nas redes sociais, quais são os obstáculos? O primeiro obstáculo é o obstáculo geográfico. Eles estavam em Antioquia. Agora de Antioquia, eles vão para Chipre. De Chipre, eles vão lá para a Ásia Menor. Então, é a dificuldade geográfica, o obstáculo geográfico, se locomover de um lugar para o outro. Muitas pessoas não conseguem fazer o chamado de Deus, porque elas não conseguem viver com essa coisa de estar aqui hoje, estar lá amanhã. Essa é a vida do missionário, essa é a vida de um pastor, essa é a vida de um evangelista. Você não tem lugar certo, você está em determinado lugar, mas a qualquer momento você pode ser arrancado dali para onde Deus te manda ir. E você não pode discutir, você não pode brigar, você não pode bater pé e falar que vai ficar, porque não é a vontade de Deus para aquele que Deus chama. Deus chama e manda para os lugares que Ele mesmo tem determinado. Então essa questão geográfica é empecilho, para que muitos atendam ao chamado missionário, para que muitos atendam ao chamado de evangelista, para que muitos atendam ao chamado pastoral. A segunda dificuldade que o texto nos mostra, e é muito clara, é a questão da oposição. Não pense que você vai pregar o evangelho, vai chegar numa cidade e vai tudo correr às mil maravilhas. Não vai. Você vai encontrar problema por onde quer que você passar. Sempre vai ter um opositor ao Evangelho, sempre vai ter um opositor ao reino de Deus, sempre vai ter um opositor ao crescimento da igreja. E a terceira e última dificuldade para pregar o Evangelho são as lutas interiores, como as que possivelmente têm acontecido com João Marcos e fez com que ele fraquejasse e não continuasse firme ali naquela jornada. Encerrando, nós tivemos aqui personagens muito significativos. Nós tivemos aqui o Bar Jesus, nós tivemos aqui o João Marcos e o Sérgio Paulo. Eu não quero trabalhar nem com Paulo nem com Barnabé, porque eles são os líderes dessa missão. Eu quero trabalhar com os personagens envolvidos nessa missão. Quem sou eu? Quem é você? Será que nós somos o Bar Jesus? O Filho de Jesus que é uma contradição? O Filho de Jesus que é uma mentira? O Filho de Jesus que não tem bom testemunho? O Filho de Jesus que não cumpre a palavra de Deus? Será que nós somos João Marcos? Crente, conhece a Bíblia, mas diante dos desafios corre, não encara, não segue avante naquilo que Deus propõe na vida. Tem crente que nunca vai, ele só começa, mas ele nunca encerra o trabalho. Ou nós somos o Sérgio Paulo, que foi convertido. Flávio Joséfo registra, historiador da igreja do primeiro século, registra que a possibilidade familiares de Sérgio Paulo, uma filha e um sobrinho dele, de que tenham sido rendidos a Cristo e servido no Império Romano como cristãos. Então são registros históricos, possibilidades que tenham acontecido. Não temos como provar, mas quanto mais antigo é um registro histórico, mais fiel de credibilidade é esse registro. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida.
que nós sejamos como Sérgio Paulo, que nós possamos ouvir a palavra, que não haja impedimento diante dos nossos olhos, que nós possamos estar totalmente rendidos a Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua paciência conosco, porque o Senhor que tem ministrado a nós a tua palavra. Conhecer as viagens missionárias de Paulo será um desafio para todos nós, para nós compreendermos a profundidade da pregação do Evangelho, para que haja esse romantismo, essa paixão pela obra missionária, mas ao mesmo tempo o entendimento das dificuldades que poderão se apresentar diante de nós e a necessidade de nos prepararmos melhor. Muito obrigado, Deus, por todos aqueles que tiveram paciência para nós estudarmos durante todo esse longo período. Abençoa-nos, prepara-nos, que a cada semana nós encaremos o desafio de continuar estudando essas viagens para nós entendermos melhor as cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos e irmãs.